Queridos irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 é o convite do Salmo. Este dia extraordinário que o Pai nos concede, que transforma a história da humanidade, o Filho unigênito de Deus, o Mestre, que peregrinou nesta terra fazendo o bem, como nos ensina o livro dos Atos dos Apóstolos na leitura primeira desta missa. Ele que passou fazendo o bem, ele que manifestou o amor do Pai, elevado sobre a cruz, morto, sepultado, ressuscitado pela força do Espírito de Deus, vive eternamente. E o que a Igreja nos convida neste dia solene da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é o convite para a nossa vida? Queridos irmãos, caminhemos como Pedro e como outro discípulo, aquele que Jesus amava. E neste discípulo podemos nos encontrar todos. Afinal, quem de nós não é amado pelo Senhor? Mergulhemos então no túmulo, nos escombros da nossa vida. Tenhamos a coragem de visitar as nossas fragilidades, os nossos vícios, aquilo que causa a morte em nós, que nos escraviza. E justamente no meio deste drama da nossa vida cotidiana, nós encontramos o Cristo ressuscitado. O Senhor que vence a morte se manifesta arrancando-nos da morte, arrancando-nos dos nossos vícios, vencendo em nós os medos e tudo aquilo que nos aprisiona. A força de Cristo ressuscitado, contemplada pela primeira geração e recontada no Novo Testamento. O livro dos Atos dos Apóstolos e a carta aos Colossenses nos apresentam como a comunidade primitiva, os nossos irmãos e irmãs que nos precederam na fé no Cristo crucificado e ressuscitado, nos comunicam esta alegria infinita. O livro dos Atos dos Apóstolos nos afirma: nós testemunhamos a obra de Deus entre nós. Nós testemunhamos que em seu nome fomos perdoados de nossos pecados. Sim, queridos irmãos e irmãs, nós que temos fé no Cristo que venceu a morte, não temos razão alguma e motivo algum para permanecer na escravidão das consequências do pecado que nós cometemos e dos pecados que os outros cometem e que nos atingem. Se Cristo é vitorioso em nossa vida, o primeiro sinal desta vitória é que nós não vivemos escravos do passado. O Senhor hoje nos abre um caminho novo, nos faz olhar para a frente com fé, com coragem, com esperança, com uma alegria que somente o Senhor é capaz de nos dar. Perdoados de nossos pecados, libertados daquilo que nos feriu e nos oprimiu, nós podemos seguir o percurso da nossa vida, tendo um olhar voltado para aquilo que são os bens do alto, como afirma a segunda leitura da carta aos Colossenses.
Mas cuidado, os valores do alto não nos tiram da nossa realidade presente. Os valores que o apóstolo Paulo aponta na carta aos Colossenses são aqueles que são permanentes, que são eternos. E porque são eternos, não são apenas experimentados após a nossa morte corporal, mas como valores do alto e como nossa vida está escondida em Deus por meio de Cristo que venceu a morte, nós podemos fecundar o nosso tempo, nossas atividades, nossas ações, nossas relações interpessoais, onde quer que nós estejamos. O nosso olhar nas coisas do alto significa fecundar com valores eternos que não passam a nossa história ferida, o tempo presente. A vitória de Cristo sobre a morte não apenas nos assegura uma vida eterna após a nossa morte. A vitória de Cristo sobre a morte nos assegura hoje, em nosso tempo, uma presença permanente dos valores do seu reino, que por ser eterno, se fazem presentes entre nós. Na medida em que o Espírito de Deus que habita em nós, aquele que é o único capaz de nos dar comunhão com o Pai e com o Filho, nenhum de nós terá comunhão com Cristo e com o Pai, se não for pelo Espírito de Deus, que habita em nós por graça. Na medida em que esse Espírito vai nos comunicando a vitória e a presença de Jesus ressuscitado, nós vamos experimentando a força do perdão, da reconciliação, da solidariedade com os pobres, do amor ao frágil, ao vulnerável, a justiça de promover a verdade divina como dignidade para todo homem e toda mulher que vive neste mundo. Isto é proclamar a justiça de Deus, que todo homem e toda mulher seja reconhecida na sua dignidade como filho e filha de Deus, e que nosso testemunho de discípulos e discípulas de Cristo torne presente hoje esses valores eternos. Que nós sejamos, pela força do Espírito que habita em nós, instrumentos de paz, de reconciliação, de perdão, de solidariedade, de amor fraterno, de justiça, que tudo somado revela a santidade de Deus que vive entre nós e que habita em nós. Continuemos pressurosos nosso caminho pascal, na certeza da fé de que o Senhor está no meio de nós, e que Ele vai à nossa frente, e que Ele dá sentido à nossa vida, às nossas lágrimas e aos nossos sorrisos. Que o Senhor dá sentido a tudo que vivemos, porque Ele é o único capaz de transformar nossa vida a cada dia, a cada passo que nós damos neste caminho, para sair de nossos túmulos e reconhecer esta presença do Senhor. Façamos como Maria Madalena e como os discípulos da primeira hora. O que vimos por este caminho? Como nos pergunta a própria sequência pascal da missa de hoje. O que vimos? O que enxergamos dentro de nós?
a presença do Senhor ressuscitado. E que esta presença se renove a cada dia. E que nós sejamos, hoje no tempo presente, em nosso país tão ferido, em nossa cidade tão flagelada, esta presença da luz de Cristo ressuscitado. Que nós sejamos testemunhas do Cristo ressuscitado, porque Ele vive em nós e porque Ele vive entre nós. E nos permite a comunhão na sua igreja, nos permite a comunhão de irmãos e irmãs que recebemos o único Espírito, o Espírito que santifica, o Espírito que redime, o Espírito que nos convence que nós somos perdoados e reconciliados de forma definitiva com Deus, nosso Pai, por meio de Cristo. Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia.